Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nos canais do grupo 45 minutos, noite de quarta-feira, quase quinta-feira, para a gente falar de Série A do Campeonato Brasileiro, o jogo atrasado pela 16ª rodada e o Fortaleza empatou de novo, hein? Quarto empate seguido, dessa vez com o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Tava perdendo por 2-0, depois por 3-1, mas foi buscar, né, com o hat-trick do Davidson, né, o menino maluquinho deixou 3 gols, lei do ex mais uma vez pintando, e o Fortaleza leva esse pontinho aí na mala para a sequência do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado com o Thiago Minhoca, e aqui na direção e trabalhos técnicos, o grande Gabriel Costa. Você que está chegando aí, deixa o like, tá? Curtida marota, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, tá? Grupos de torcedores, grupo de parentes, grupo de amigos, enfim. Divulga aqui que a gente já começou a análise desse empate do Fortaleza lá em Belo Horizonte. Também falar da Bet Nacional, nossa parceira aqui, a Bet dos brasileiros. Vai lá, se diverte, tá? Vai na boa, aposta para você se divertir. Não é investimento, troquinho do pão, nada além disso, em betnacional.bet.br, QR Code na tela. Também tem o Clube 45, gosta do nosso trabalho, quer apoiar e, em contrapartida, entrar na nossa comunidade para você interagir aqui com quase toda a equipe do 45 Minutos? Vai lá no nosso Apoia-se, apoia.se/podcast 45 e você será adicionado à nossa maravilhosa comunidade lá no WhatsApp, tá? O nosso grupo, quase toda a equipe está por lá, outros membros também, para você interagir, tá? Lá o assunto não para, 24 horas por dia. Se você for entrar no nosso grupo, certifique-se que você tem memória no celular, tá? Porque lá a galera não para. Bom, é isso. Thiago Minhoca, boa noite para você. Temos aí o Fortaleza que não perde há 5 jogos, mas também não ganha 4, né? São 4 empates seguidos hoje, diferentemente dos últimos empates, né? Contra Grêmio, contra Santos, por exemplo, e sobretudo contra o Ceará. Hoje eu acho que dá para ter um sabor diferente, né? O time toma um gol cedo, né? Aí ia levando 1-0 só pro intervalo, toma o segundo gol, aí consegue diminuir rapidamente, aí falha defensivamente, toma o terceiro e busca aí 2 gols, né? Um empate até improvável, né? Até pela qualidade do Atlético jogando em casa, né? Se despedindo da torcida antes da final da Copa Sul-Americana. Claro que em termos de tabela, o empate ajuda, mas não tanto. Mas animicamente é um resultado que motiva aí para essa sequência final. Você vê mais o copo meio cheio ou meio vazio, Thiago Minhoca? Com esse pontinho lá em Belo Horizonte. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite para quem está acompanhando. Fábio, eu acho que temos que separar, né, o que foi o jogo e o que é o que é esse resultado no jogo, né? Um jogo que estava muito perdido por Fortaleza e buscar esse empate. Aí eu concordo com você nesse aspecto. Eu olho o copo meio cheio, porque de fato não era um jogo fácil, se tornou difícil para caramba, de situações que Fortaleza também acabou permitindo, né? E claro, daqui a pouco a gente vai entrar profundamente no jogo, mas não dá para olhar para o empate e dizer que foi bom resultado, né? Porque o Fortaleza está na 19ª colocação, né? Quando você desperdiça o jogo do Grêmio em casa, quando você não ganha o confronto direto do Santos, quando você tinha ali no Clássico uma vitória aos 45 do segundo tempo e toma um gol de empate. Em algum momento você tinha que devolver esses 2 pontos perdidos em algum contexto. Então, ele não conseguiu recuperar 2 pontos, ele recuperou 1 ponto, né? Assim, pô, tava 0, ia para 1 e tal. Então, é quase como se o Fortaleza, nesse momento, a gente poderia estar falando aqui, e o Fortaleza vai cair. E o Fortaleza vai cair. Porque com a derrota é muito difícil que aconteça, moralmente e tal. Então, como tem o empate, buscar esse resultado, perdendo 3-1 ali na reta final, 3 gols do Davidson, então dá um contexto de imaginar, pô, essa equipe pode, hein? Só que a gente vai ter que entrar no jogo, porque é óbvio que os problemas que o Fortaleza também, né, o fato de ter sido um 3-3 tem a ver também com os problemas que o Fortaleza foi colocando ao longo do jogo. Então não faltou luta, mas também não faltou falhas. Então são esses os contextos que a gente tem que trazer à tona na avaliação de hoje. Porque o Fortaleza,
eu tenho plena certeza que se o Fortaleza fosse uma equipe mais equilibrada emocionalmente dentro de campo, o Fortaleza estaria tendo a recuperação necessária. E aí, Fábio, nessa minha primeira abordagem, até sendo justo, né? Que eu tinha comentado aqui com você, lá do tal do jogo do Mirassol, que eu tinha falado que o Fortaleza dificilmente escaparia, né? Já estava decretando ali o rebaixamento. O melhor Fortaleza para acreditar é esse. O Fortaleza que você tem que acreditar é o Fortaleza de agora. Porque foi só nessa reta final que a gente foi ver o Fortaleza melhor. O desempenho de Palermo. Claro, se você só olha o recorte do Palermo, seria uma equipe ali de meio de tabela, sabe? Ali um 13º, um 12º. Só que a grande questão é que chegou com a missão de basicamente ser um G4 ali de Campeonato Brasileiro, indo para o Libertadores. E aí é onde precisa muito. Agora, só restam 5 jogos pela frente. O Fortaleza tem apenas 31 pontos. E talvez por baixo aí o Fortaleza vai ter que somar 4 vitórias, né, nesses 5 jogos finais. É muito difícil, é muito difícil. Tem que ter uma vitória fora de casa. O Fortaleza tem muita dificuldade, não à toa só venceu um jogo, né, que foi contra o Juventude, mas tem essa sensação, né, de que é quase como cruel, sabe, como torcedor do Fortaleza, Fábio, essas questões. Porque na hora que você percebe que o Fortaleza pode fazer um algo a mais, ele decepciona. Na hora que o Fortaleza parece que não tem mais jeito, que todo mundo já largou, o Fortaleza vai lá, bate o Flamengo, aí todo mundo, calma, não quero acreditar ainda se é uma realidade. Aí tem o jogo do Santos, aí se frustra. A mesma coisa hoje. Esse jogo do Atlético Mineiro, e aí para encerrar essa minha primeira parte, ele não pode ser um contexto de acreditar completamente. Não, Fortaleza ao longo da temporada inteira decepcionou. Recentemente decepcionou, né? Antes mesmo desse empate, onde ele sai atrás do placar e vai buscar o empate, ele vinha de 3 jogos onde ele abriu o placar, Fábio. E ele deixou, se deu empate. No jogo do Grêmio, ele tomou até a virada, né? E depois conseguiu empatar de novo. Então, eu acho que não dá para a gente olhar para o campeonato, tá? Para o campeonato, esse copo meio cheio. É meio vazio mesmo, o Fortaleza ainda tem problemas. Agora, no contexto do jogo, dá para olhar para essa situação. Um time que não jogava bem, um time que lutou e buscou empate, então merece um aplauso para ter pelo menos buscado esse ponto e não ter meio que recebido logo o selo do rebaixamento. Muito embora eu acho que a situação ela é muito difícil ainda para o Fortaleza reverter. Acho que o problema é faltar 5 rodadas, né? Essa melhora com um tempo tão curto, né? Até o final do campeonato, acho que deixa a situação. A sensação que passa é que vai brigar até o final e vai cair, assim. Hoje a sensação que passa do Fortaleza é essa. Aí vai falar, pô, 2 jogos com um a mais, contra Vasco, contra São Paulo em casa, tomou o gol no final contra o Ceará. A sensação que passa é essa. Vai chegar no final do campeonato, faltando 2, 3, 4 pontos e a gente vai lembrar muito de jogos acessíveis, né, que o Fortaleza acabou não aproveitando, né? E hoje, como você bem disse, concordo, viu, Minhoca? Assim, é um bom empate. Pô, empatar o Atlético só tem uma derrota em casa no Campeonato Brasileiro. Não É tinha um dos, perdido melhor, esse barulho, né? é Não um tinha dos perdido. melhores mandantes, né, desse campeonato. E vinha Apesar da... massacrando os nordestinos, né? Isso. Bateu recentemente 2 vezes no Sport, venceu o Ceará, venceu o Bahia e tal. Então, assim, tem esse contexto. Eu concordo muito com o que você menciona que traz, né? Só que é só um detalhezinho que eu acabei esquecendo, né? Que é o fato desse contexto, por exemplo, é a melhor sequência do Fortaleza no ano. O Fortaleza não passou 5 jogos sem perder. Então, assim, só que é que tá, né? Empates. Se isso fosse ali, ó, depois da Copa do Mundo de Clubes, se o Vojvoda tivesse sido demitido ali, sabe, naquele contexto, ter trazido, assim, eu não gostei da contratação do Palermo, mas eu queimei a língua, só para deixar claro, e eu não tenho problema nenhum de reconhecer aqui quando eu erro e tal. Então, muitas vezes, né, uma situação que até mesmo com essa chegada do Palermo, daqui a pouco eu vou entrar um pouco, acho que ele cometeu também algumas falhas ali, mas, de toda forma, ele demorou também a entender certas situações. Né? O caso do Davidson é um ótimo exemplo, sabe assim? Davidson e Barreiro, aliás, porque para mim, Fábio, eu tinha colocado, até explicando aqui um pouco, né? Vai ser um pouco mais que eu vou abordar mais à frente, mas dá para entrar um pouco aqui. Eu lembro que do jogo que seria do Vasco, que foi na data FIFA passada, quando voltou, eu cheguei a falar dessa possibilidade. Se eu não me engano,
Foi no jogo do Juventude, né? O Fortaleza chegado do Juventude, com gol de quem? Com gol do Barreiro. Foi do Barreiro? Não. O Barreiro foi o gol, se eu não me engano. Se eu estiver enganado. Eu acho que o Barreiro foi o gol contra o Juventude, com certeza. Foi ele Mancuso, não foi? Deixa eu ver aqui. Foi ele o Mancuso. Aí eu tinha falado assim, não, Barreiro agora tem que ser titular. Então, assim, ele teve 5 jogos, ia ter a data FIFA ali para observar que não poderia mais insistir no Lucero. E eu tinha falado, é Barreiro como primeira opção, não é isso? Confirma? Foi ele o gol dele, né? Isso. E a segunda Ele opção... Mancuso, é isso mesmo. E eu falei, e a segunda opção tem que ser o Davidson. Aí eu lembro, não sei se você falou, é porque o pessoal fala muito também, mas ele é muito firulento, fica fazendo brincadeirinha. Eu sei, todo mundo conhece o Davidson, mas é um jogador muito... O primeiro gol do Davidson hoje, eu nunca... Não, mas entre Lucero e Davidson, acho que não tem discussão, não, porque o Lucero não existe, né? Não, é isso que eu tô dizendo. O Lucero, eu considero ele o melhor jogador de uma maneira geral, mas já tem mais de um ano que o Lucero não tá jogando nada. E isso é que eu achei impressionante, depois, naquela data FIFA passada, passar 10 dias e o Palermo escolher, no jogo contra o Vasco, o Lucero, sabe? Então, assim, eu acho que esses erros que o Palermo também chegou a cometer em alguns momentos, claro que o cara chegou agora e tal, tá conhecendo o elenco, mas teve tempo, sabe? Foram 5 jogos, 10 dias de preparação. O Lucero não deveria ter sido aquela peça diante do Vasco, muito embora o Fortaleza aquele dia passou também além do próprio Lucero. Então, eu acho que algumas coisas vão sendo dado recado, sabe, Fábio? Esse Fortaleza de 2025, e eu continuo mantendo aquela minha opinião do Mirassol, acho que o Fortaleza vai ser rebaixado. Eu acho que esse Fortaleza de 2025 tinha como se recuperar. Tinha como se recuperar. Tanto que está se recuperando nesse momento, e eu acho que ainda pode se recuperar mais. Eu só acho que não vai ter tempo suficiente para reverter uma situação que é muito, muito difícil. É isso, né? Faltam 5 rodadas. O Fortaleza está a 4 do Vitória, né? Que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Bom, antes da gente entrar no jogo, vamos para alguns comentários aqui da galera. O José Rubens Pinheiro fala: até o fim, Fortaleza está provando estar no melhor momento. Algumas falhas, mas está na luta sim. Está na luta, né? Como diria Everaldo Marques, né? Enquanto tem bambu, tem flecha. Acho que não dá para desistir, mas não é simples a situação, né? Acho que o sentimento é muito mais pela invencibilidade, né? Pelos resultados, mas continua complicado porque o Juventude melhorou, né? Ainda tem agora o Juventude enchendo o saco ali, estava quase morto e começou a ganhar. Sérgio Ricardo está por aqui, improviso de craque, fala que foi pênalti inventado para dar uma força ao Fortaleza. Daqui a pouco o Minhoca vai dar a opinião dele sobre o lance do segundo gol, né? Do Fortaleza no jogo. Pelo amor de Deus, assim, quem não acha que foi pênalti nesse lance, assim, com todo respeito, assim, para mim, claramente o jogador foi no rosto do Ávila. O Ávila valoriza. Mas, assim, o do Grêmio foi até mais assintoso, né? Que não foi dado, mas esse para mim foi pênalti, claramente. O Eli Silva fala que o empate não foi bom. O Luiz Joaci está cornetando a nossa manchete aqui. O Matheus fala que o moribundo sempre melhora um pouco antes de morrer. Pode ser aquela famosa melhora da morte, né? Ana Maria fala sintético no Castelão e Daverson titular. O Pablo Carvalho fala o empate contra o Santos, olhando agora, foi o pior resultado possível. O Fortaleza estaria apenas 2 pontos de sair da zona. Eu nem acho tão ruim assim, pelo contexto, óbvio que foi, né? Tava vencendo. Mas assim, eu acho que dá para lamentar muito mais a derrota pro Vasco, que o Fortaleza teve 1 milhão de chances, não fez gol. Né? Contra o Ceará, dava para ter segurado aquele 1 a 0. Olhar, eu até fui, claro, né? Eu peguei o máximo possível, mas eu colocaria metade desses pontos. Perdeu ponto contra o Vasco, perdeu contra o São Paulo. Teoricamente, você, no mínimo, tinha que empatar um jogo que você tá com um jogador a mais. 2 pontos hoje era 2 pontos de vitória, uma rodada. Bota 2 aí, certo? O jogo contra o Cruzeiro também, o Fortaleza perdeu o jogo, mas assim, perdendo muita chance também. O Cruzeiro jogou nada aquele dia, dava para ter empatado. Aí 2 pontos contra o Santos, que jogou bem melhor do que o Santos e tal. 2 contra o Ceará e 2 contra o Grêmio, né? Então, assim, claro, você vê um ponto como esse, talvez não foi jogo para o Fortaleza sair com empate. Isso acabou saindo com empate. Mas coloca aí 4 pontos para o Fortaleza. 4 pontos para o Fortaleza hoje, 35 pontos. Você estava exatamente na disputa. Porque o Fortaleza, Fábio, ele não consegue colar de fato na saída. E aí, claro, depois a gente pode falar mais da próxima rodada. É uma rodada muito difícil para o Fortaleza, né? O confronto é contra o Bahia, o melhor mandante do campeonato. Então, assim,
quem acredita, tem que acreditar mesmo. Se ganhar do Bahia fora de casa, muda totalmente o panorama. Porque aí você vai enfrentar um Bragantino, perceba, vamos lá, se ganha do Bahia, muda o panorama total, porque com o Vitória pegando o Palmeiras fora de casa, né? Com o Bragantino, com o Santos jogando diante do Mirassol, né? Tudo bem que o jogo vai ser na Vila. Se caso eles tropecem, e claro, né, o Santos confirmando aí, mandando vitória diante do Palmeiras no final de semana, aí realmente a situação muda. Aí o Fortaleza entra na briga de fato. Entra na briga de fato. Mas até lá, a gente não tem como a gente colocar essa situação em uma equipe que não consegue ter sequência de vitórias. Fortaleza não tem 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. E para isso tem que acontecer. Tem que ter uma primeira vitória para vir uma segunda vitória. Porque é isso. Agora, na minha avaliação, são 4 vitórias em 5 aí que precisam ser feitas. Menos que isso, eu acho. Mas tem que ser muita secação aí para Santos, para Vitória, porque acho a tabela do Santos depois vai facilitar bem, viu? Na minha avaliação. O negócio é o Santos chegar vivo até lá, né? Tem uma tabela bem indigesta e assim, eu acho que o Santos tem uma questão muito de pressão, né? Neymar, enfim, o tamanho do Santos, isso joga muito contra, né? A gente já falou aqui, pô, o Vitória toma 8, no outro jogo lota o Barradão, ninguém nem lembra do outro jogo e vence, né? O Santos não, o Santos, cada fracasso na rodada é um tijolinho mais pesado a cada jogo, né? Times como o Vitória, o Fortaleza até um pouco menos, né? Porque estava mais acostumado à parte de cima. Mas alguns times, Juventude, por exemplo, esses times podem tomar 10 numa rodada, na outra os caras zera tudo, é outro jogo e vai pra frente. Bom, Saulo Lessa também tá por aqui, né? Torcedor do Vitória, né? Preferia, obviamente, a vitória do Atlético. O Francisco Alves fala que no outro jogo, né? Daqui 3 rodadas, o Atlético vai com o time reserva. Depende, né? Porque se o Atlético não ganhar a Sul-Americana, ele vai ter que ir com o titular para beliscar ali uma pré-Libertadores, né? Possivelmente. O Jefferson fala que a tabela mais difícil é do Inter, vocês estão esquecendo. O Inter é o caso do Santos, né? 2 times aí que. Porque vai ter esse confronto, né? Inter e Santos, né? Isso. Logo depois de enfrentar o Ceará, o Inter pega. Eu acho que de uma maneira geral, eu ainda acho que tá mais no páreo para Inter, Vitória e Santos, essa disputa, né? Acho que o Juventude eu acho que é mais contexto do que porque ganhou do Sport e aí ok, né? Aí realmente esse resultado fora de casa contra o Vasco foi inesperado. Eu ainda quero ver aí de fato, se me dar uma terceira vitória seguida, eu digo que o Juventude entra realmente nessa disputa. O Santos só tem Sport e Juventude, né? De acessíveis, assim, né? O resto eu acho bem complicado. Mas a gente fala mais na frente. Mais na frente a gente pode deixar um espaço aí pra gente projetar aí as próximas rodadas. Bom, o Bruno Bezerra fala que esse empate de hoje é igual olho verde em gente feia, não serve de nada. Fátima Rodrigues lembra que é Juventude e Santos na penúltima rodada. Pablo Carvalho, queria muito que o Fortaleza, Juventude e Vicetória se livrassem do Z4, para que os rebaixados fossem 3 times do eixo. Todos nós queremos isso, viu, Pablo Carvalho? Daqui a pouco a gente fala mais na tabela, tá? O Jefferson tá lembrando aqui, o Lúcio Feitosa também. Enfim, o Igor fala que o Palermo é um ótimo animador de vestiário, mas peca muito nas escolhas. Mas enfim, o Fortaleza virou competitivo com ele, né? Sim. Pelo menos isso, né? Bom, vamos falar do jogo, Thiago Minhoca, porque foi um jogo com muitos desfalques, né? Tivemos aí Gasal e Davidson sendo as novidades. Eu fiquei com medo dele começar com o Cero de novo, né? Mas ele não fez esse absurdo, né? E assim, o jogo foi. Tudo levava a crer que o Fortaleza não ia trazer nenhum ponto, né? Toma um gol no começo do jogo contra um dos melhores mandantes, ou pelo menos um dos mandantes que menos perdem no Campeonato Brasileiro. Toma o segundo gol da maneira que tomou ali no final do primeiro tempo, né? A sensação era que o Fortaleza ia voltar com 0 pontos e talvez até com uma goleada. Mas como você analisa as escolhas para começar, né, as escolhas do Palermo com os desfalques, né? Eram 4, né, para o jogo de hoje.
No caso, eu vejo que não tinha muito o que fazer. Eu achei interessante o fato do Davidson ter entrado contra o Grêmio, o que era um bom indício, né? Porque, como eu já vinha falando, assim, já tem meses que eu tenho falado isso, o Lucero não dá mais. Assim, o Lucero não tem como mais, na minha avaliação, entrar em campo. E ele entrou em campo hoje. Que aí, só abrindo aqui um parênteses, né? Pô, você empata o jogo 3-3, faltando 2, para que tirar o Davidson? Para colocar o Lucero, Também. sabe? Não entendi, sabe assim? Beleza, você coloca um volante aí para proteger, pelo menos, enfim, sei lá. Mas achei E sem os gols sentido. que o Davidson fez era gol de cara iluminado, né? Assim, não foi nem, não Isso, foram exato. Vai gols. que sobra ali uma quarta bola. Assim, E não aí o tirando cara. mérito, né? Mas assim, o primeiro ele vai Sim, ali mais rápido que o goleiro, empurra pra sim, né? dentro, O um primeiro ele foi bem pênalti. sagaz, né? O primeiro foi bem Isso. sagaz. O E o segundo ele segundo ele bateu. tenta dominar e a bola entra, né? Me pareceu que ele quis fazer o O domínio, quando ele terceiro, vê no a bola caso, né? morre no gol. O gol do empate. Pois é, então assim, eu acho meio. Eu acho que as escolhas do Palermo foram todas coerentes. Seriam as escolhas que eu fiz. O Kusevich, por exemplo, né, o cara foi para a Rússia, para enfrentar a Rússia, com a seleção chilena que foi lanterna das eliminatórias. Aí o substituto, na teoria, seria o Kusevich, mas eu confesso que, assim, eu sei que o Gasal teve problemas ao longo do jogo, tá? Cometeu algumas falhas que a gente vai trazer daqui a pouco aqui na avaliação individual. Mas eu acho que ele tinha mais o perfil para o jogo, porque era um zagueiro rebatedor. Teve muita dificuldade de marcar o Hulk prevaleceu algumas jogadas para cima dele, mas eu acho que o Kusevich não estava bem mesmo, assim, sabe? O Kusevich estava numa fase bem ruim. De toda forma, o Gasal seria a escolha, porque o outro era um jogador da base, ele poderia colocar o Ting e tal. Só que aí, junta-se a isso, Fábio, uma notícia no aquecimento gerou desespero no torcedor. Bruno Pacheco, titular, sente ali o calcanhar, sei lá, sentiu a perna ali e tal. Diogo Barbosa viria para o jogo. Cara, isso foi uma das coisas mais inacreditáveis que eu achei do Palermo imaginar para o jogo de hoje. O primeiro ponto, tá? Sempre para destacar, eu já tinha falado aqui outras vezes. A diretoria era para ter afastado o Diogo Barbosa, tal qual fez com o Zé Wellison, tal qual fez com o Martins. É um jogador prejudicial, horroroso, assim, sobrando o pior jogador da temporada do Fortaleza. Davi Luiz, foram péssimos. Mas o Diogo Barbosa, ele tá desde o começo do ano, sabe assim? Fazendo um jogo horroroso. Daqui a pouco eu vou analisar ele especificamente. Mas assim, foi um desastre essa escolha do Palermo, pelo simples motivo. Tinha como você fazer essa compensação. O Mancuso joga de lateral esquerdo, coloca o Tinga na direita. Ou até o próprio Tinga pode jogar por ali, ou se você quiser colocar o Pikachu, muito embora eu não acho muito interessante colocar o Pikachu de lateral, mas tinha opções. Ele poderia ter colocado o próprio Tinga para jogar de zagueiro, colocar o Ávila e jogar de lateral esquerdo. Então, assim, havia possibilidades. Agora, pensar no Diogo, depois que o Diogo tinha feito no jogo contra a equipe do Santos, a partida a partida que ele entrou, sabe? Então, assim, é uma coisa inconcebível o Fortaleza permitir que o Diogo Barbosa esteja entrando dentro de campo. Sabe assim, não faz o menor sentido. E essa foi a atuada do começo do jogo, Fábio. O que é que o Atlético Mineiro e o Sampaoli perceberam? Joga do lado esquerdo ali do Fortaleza, defensivo, ataca pela direita, no caso o Atlético Mineiro, que vai ter jogo. Foi assim que saiu o gol do Atlético Mineiro. O Diogo com muita dificuldade, o próprio, essa jogada do primeiro gol, né? Para mim é uma falha geral, né? Assim, primeiramente o Diogo que não vai tentar fechar ali o cruzamento, o Rony faz o cruzamento. Segundo, o Ávila que faz um movimento de tipo, tá tranquilo, ele levanta a mão meio que pedindo, tenham calma. E nessa que tem calma, só tá o Hulk ele aparecendo na frente do Gasal, antecipando, e na minha avaliação também o Breno comete uma falha, né? O Breno tenta achar, não sei se nesse aviso do Ávila ele achou que não ia acontecer nada, e na hora que ele percebeu, a bola entrou ali no canto esquerdo dele. Um gol bobo demais de Fortaleza, sabe assim, praticamente Fortaleza, com 5 minutos, né? 8 minutos, aliás, está aí o tempo na tela, já tomando o primeiro gol, que deixava realmente a partida muito mais complicada, porque você teria que ir atrás do placar, porque quando o Fortaleza, nos últimos 3 jogos, abriu o placar, a grande questão é como vai fazer para se defender, como não tomar os gols que tem tomado e como aproveitar contra-ataque, algo que o Fortaleza em alguns jogos não estava aproveitando. Então, na ideia de time, eu achei corretíssimo da parte dele voltar de novo com os 2 jogadores abertos. Não necessariamente com o Herrera, mas já que ele não colocou o Prior, que é um jogador que eu acho inadmissível o Palermo
Não dá sequência, não dá oportunidade. Só para ter uma noção, só para ter uma noção. Hoje, se ele não tivesse levado o Guzman e tivesse levado o Prior, quem teria entrado seria o Pochettino. Eu acho que ele ia fazer. Ele não teria colocado o Prior. Mas hoje, por exemplo, ele colocou o Guzman. Entendeu? Por isso que eu acho que ele está sendo... Não está observando um jogador que poderia estar acrescentando para ele. Mas é isso que tá perdendo tempo. Está cada vez mais o tempo ficando, né, cada vez menor para reverter a situação. E eu acho que ele já poderia ter feito isso em jogos anteriores, quando o Prior, na minha avaliação, poderia ser um jogador que colaborasse mais. Então, na ideia de time, ele voltou de novo a ter 2 jogadores abertos, Herrera e Breno Lopes, juntamente ali com o Davis como uma referência que deveria ser. Não gostei muito da ideia do Crispim por dentro, porque ele não é um jogador de uma boa dinâmica, mesmo o Pochettino sem apresentar, às vezes, um bom futebol. O Pochettino, na minha avaliação, ainda acrescenta mais e dá para fazer aquela coisa tática que eu acho que até melhorou muito Fortaleza, que é colocar, às vezes, o próprio Breno Lopes jogando por dentro e abrir mais o Pochettino, né, jogando mais aberto para ajudar ali na marcação. E eu acho que eu só não gostei dessa escolha inicial, no caso do Crispim. E claro, depois que ele ficou sabendo da lesão do Pacheco, apostar no jogador como o Diogo Barbosa. E foi assim que aconteceu o primeiro tempo inteiro, né? O Fortaleza teve muito no Breno, e aí o Breno Fraga, né, que tinha falhado no jogo lá do Grêmio, ele foi determinante. Se você olha, pegou chute de Dudu, pegou chute de Hulk, pegou chute de Bernard. Antes do 2-0, o Atlético Mineiro teve chances reais, Fábio, de fazer o 2-0. E se não é o goleiro do Fortaleza, teria tomado ali uma goleada já no primeiro tempo e o jogo poderia ter sido outro. E aí, quando vai, última bola ali do primeiro tempo, um escanteio. Infelicidade ali. Era Gasal e Diogo Barbosa, né? Os dois que falharam ali. Mas também uma cabeçada do Vitor Hugo, que é quase perfeita, né? Eu não sei se você reparou no replay, Fábio. O Davidson faz um gesto meio que para tocar com a mão. Mas não você imagina se ele toca. Não teríamos hoje 3-3. Se ele bota a mão na bola ali do Vitor Hugo, não teria tido. Teria tido a expulsão e não teríamos hoje possivelmente o 3-3. E aí, esse 2-0, né, para ir para o intervalo, era muito pesado. E eu gostei da fala do Pierre no intervalo, quando ele menciona que viemos jogar uma final e não entramos dentro de campo. E essa questão, na minha avaliação, inclui o próprio Pierre, tá? O Pierre fez um primeiro tempo muito ruim, errando muito passe, muita jogada errada, e fez com que, né, o jogo no segundo tempo, o Fortaleza viesse com uma outra postura. Claro que no contexto, né, do gol, o primeiro gol do Fortaleza foi uma jogada de escanteio, que a bola sobra, e o Mancuso, se eu não me engano, faz o lançamento para o Gasal, né, jogar essa bola na área, e o Davidson espertamente antecipar ali o Everson para diminuir o placar. Aquele contexto ali poderia ter dado uma melhoria para o Fortaleza. Eu já achei absurdo o Palermo não corrigiu o lado esquerdo, né? Ele poderia ter feito isso e eu acho que ele errou aí. De toda forma, o time voltou bem. O time voltou bem. Só que ainda com problema do lado esquerdo, principalmente no apoio. Daqui a pouco, é porque eu quero deixar mais para análise individual, né? Especificamente. Mas esse lado esquerdo, enquanto o Mancuso conseguia dar sequência, o lado esquerdo com o Diogo não tinha sequência. Não tinha sequência. Então, nesse contexto que o Fortaleza tentava empatar esse jogo, vem a falha do Ávila, que fazia uma boa partida, só para deixar claro, mas cometeu um erro muito grave ali, saiu errado, e na hora que foi tentar cortar, acabou ajeitando para o Dudu, e o Dudu bateu ali, fez o 3-1, e o que era praticamente ali quase que um decreto de que o Fortaleza não teria chances nenhuma de se recuperar, né, ao longo do jogo, e praticamente esse rebaixamento seria todo falado e tal, logo após o resultado, né, que fosse ser concretizado. Só que não demorou muito tempo ver a penalidade, que essa penalidade, alguns estão dizendo que não foi, eu achei um absurdo, as pessoas acharam não ter sido, porque na hora, quando eu li o replay, eu falei, pô, o braço tá indo no rosto primeiro, e depois é que há a disputa. E, sinceramente, eu acho que ali é um lance faltoso. Lances como esse, se é fora da área, a arbitragem para e dá cartão amarelo. Exatamente porque jogou com o braço mais elevado na altura do rosto. Então, se o braço está elevado na altura do rosto e há o contato, e, obviamente, não é que ele... Vamos lá, só para um ponto, tá? Não necessariamente tem uma situação que... como é que eu posso dizer? Como se fosse assim, uma jogada de maneira muito clara o fato de atrapalhar, mas atrapalha, porque na minha avaliação, esse braço esquerdo
por mais que o Ávila não conseguisse cabecear, é o braço que está na disputa de jogo, o que tinha acontecido de maneira até mais clara diante do Grêmio. Então, para mim, pênalti claro, e que, na hora da penalidade que o Davidson bateu, diminuiu o placar, né? Bateu muito bem, aliás. Houve uma outra penalidade, na minha avaliação, que aí foi quando o Palermo começou a trocar, veio o Alanzinho, né, juntamente com o Moisés, ele fez ali um quarteto ofensivo, colocando o Breno mais centralizado. O Alanzinho teve uma jogada que foi puxado pela gola, que na minha avaliação deveria o Wagner Huey, né, o árbitro de vídeo, ter chamado também para uma revisão, porque claramente o jogador do Galo puxa a camisa dele, que deveria também, na minha avaliação, ser chamado para marcar penalidade. A arbitragem não deu, e aí ficou aquele jogo, né, o Atlético Mineiro fazendo as suas trocas ali já para segurar as peças importantes, Hulk e tudo mais. E aí, quando chegou na reta final, eu acho que o Palermo demorou muito para fazer as trocas. Porque ele veio com a segunda troca, que foi Rosseto e Guzman. Eu não acho que o Rosseto deveria ter entrado. Eu pensaria muito mais no Pablo Roberto, que seria um jogador mais para subir ao ataque, né? Segurava mais ali um dos volantes que que foi o. Agora esqueci que foi o. Acho que foi o Pierre que saiu, né? Acho que foi o Pierre que saiu, isso. Então seguravam mais ali o Sacha, ou foi o Sacha que saiu? Sabia, Fábio? Agora me fugiu agora quem foi que saiu. Mas enfim, de toda forma, saiu um dos O primeiro volantes. foi o Sacha. Então pronto, foi o Sacha. Então, puxaria o Pierre para ser o primeiro volante e colocaria o Pablo Roberto. Então, quando ele colocou dois volantes, sabe, sem nenhum tipo de dinamismo, passe longo, uma característica de arrancar com a bola, como é o caso do Pablo Roberto, eu acho que seria mais interessante ele ter feito essa substituição. Não fez, foi para a maneira protocolar, eu falei, não acho que vai mudar o panorama da partida, tanto que ele botou o Guzman, né, tirando o Breno Lopes, e aí vem a jogada, uma jogada rápida do Fortaleza, uma jogada que vai do lado direito, e aí na hora do Alanzinho aciona ali o Mancuso, que faz o cruzamento rápido, uma bola que fura ali no primeiro momento, e aí o Davis, quando vai dominar, né, esse domínio errado acaba gerando o gol de empate do Fortaleza na reta final ali. Ainda tem nos minutos finais, é bom lembrar, né? Ainda teve ali uma bola na trave muito perigosa do Fausto Vera, que poderia ter tomado quando o Palermo já tinha feito aquela última troca, que eu achei bem desnecessária, colocar o Lucero na reta final. Né? Que, curiosamente, quando o Lucero entra, é quase que uma nhaca que ele carrega. Né? Impressionante como o time sempre toma um susto ou toma um gol, né? Como foi, por exemplo, no Clássico Rei. De toda forma, fica esse sentimento, né, de uma recuperação ao longo da partida. Mas para o campeonato, né, precisava ter essa vitória para pelo menos aí encostar no 16º colocado. Só para corrigir, tá? O primeiro a sair foi o Crispim, tá? Isso, foi Crispim juntamente com o Herrera. Aí depois que saiu, Sacha juntamente com Esse é o Pierre, tá? O Sacha jogou foi o Pierre, então pronto. Então era isso. O Sacha era para ser primeiro e para mim o Pablo Roberto como segundo volante. Muito bem. Alguns comentários aqui da galera, né? O Igor lembrando aqui que foi o Sacha jogou o jogo todo. O William Batista fala que o Vitória não escapou. O Saulo Lessa fala que o Bahia não está tão bem assim, é da Mambembe. Fora de casa, porque dentro de casa é outro Bahia. O Adolfo Guerra fala que o Bahia dele vai enterrar o Fortaleza dia 20, na Arena Fonte Nova. O Carlos Mocego fala que o Fortaleza precisa ganhar, mas só empata. E dificilmente ganha do City. Do City da Shopee, né? Ele provoca aqui o Bahia. Vamos para o campinho? Bora. Vamos continuar analisando individualmente e depois a gente faz uma projeção rapidamente aqui, né? Vai ter o raio-x certamente aí nos próximos dias, mas a gente faz uma projeção, já que todo mundo ficou com a mesma quantidade de jogos, né? Ali na parte de baixo. Com exceção do Santos, né? O Santos tem uma a menos ainda, né? O Santos joga sábado. Acho que talvez. Mas que é derrota, né? Pro Palmeiras. Se bem que o Palmeiras está com muito desfalque, né? Talvez o Santos consiga. E o Santos vai jogar em casa, enfim. É clássico também, enfim. Eu acho que acho incerto esse jogo. Muito bem. Vamos pro campinho. Vamos começar pela defesa. Inclusive a defesa, Thiago Minhoca, até nessa discussão, né? Se o Fortaleza escapa ou não. Eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles, né? Porque é um time que dificilmente passa um jogo sem tomar gol. Né? Dos últimos 9 jogos, ele só não tomou gol no jogo contra o Flamengo. Curiosamente, né? Era o jogo mais, em tese, mais difícil para não tomar gol.
Mas se você for comparar com o Vitória mal ou mal, bem ou mal, consegue ali travar um adversário, né? Contra o Botafogo. O Botafogo não criou quase nada, criou pouco, né? Algo que o Fortaleza ainda não apresenta, né? Essa solidez defensiva que é importante, né? Muitos Eu, jogos ali você vai ganhar por 0,5 e o Fortaleza não consegue fazer isso. eu acho até, Fábio, que melhorou defensivamente no aspecto geral. Só Mas é que, muita falha ainda, né? não, pronto, e é que tá. Eu acho que sempre alguém está cometendo uma falha crucial. Olha o gol que aconteceu contra o Grêmio, sabe? O goleiro do Fortaleza, o Breno, fez uma jogada que não acontecia no Brasil desde 93. Quer dizer, pode ter acontecido em algum outro campeonato aí, porque a gente não está lembrando, mas um lance tão específico. Eu falei, por que, que o Breno fez isso? Hoje, o Ávila saindo, o Ávila melhorou defensivamente. Aí o Ávila vai lá e comete uma falha como essa. Então, assim, é uma série. O gol que tomou do Santos, você lembra o gol que tomou do Santos? Foi o Sim. zagueiro do Santos chegando na linha de fundo, cruzando a bola para ninguém, a bola desviando no Pacheco que é gol. Então, assim, o Fortaleza eu acho até que melhorou defensivamente do que era. É porque, assim, numa escala de 0 a 10, onde 0 é péssimo e 10 é maravilhoso, Fortaleza estava 0. Subiu para 4, entendeu? A defesa ainda é fraca, ainda é fraca. É. Mas é isso, né? Os problemas, é o jogador desatento, lambanças e tal, assim. É impressionante como Fortaleza toma gol muito cretino, assim, né? Como a gente fala assim, pô, gol estúpido, pô, gol evitável, totalmente evitável. E aí, por conta disso, esse sistema defensivo, né, com essas falhas, acaba passando por esse problema. O Breno já falhou, o João Ricardo já falhou na temporada. Todo mundo já errou na temporada. Todo mundo já errou na temporada. Então ninguém está imune. Então, começando aí já a análise da partida, eu vou colocar um bem pro Breno, tá? Eu acho que ele falhou no primeiro gol, tá? Eu acho que ele cometeu um erro de leitura ali na jogada. Ele deveria ter fechado no primeiro pau, porque, obviamente, tendo um desvio ali, ele poderia ter mais chance de defender. Mas eu vou colocar um bem para ele, porque houve um momento do jogo, no primeiro tempo, que se não é o Breno, o desastre era maior. O Fortaleza já voltaria para o intervalo com a derrota, entendeu? Então eu vou colocar um bem para o Breno por conta disso. Ele poderia até ganhar um muito bem, porque se de fato ele tivesse conseguido, talvez não falhar nessa jogada do primeiro gol, né? Porque o segundo gol de cabeça ali é aquela cabeçada perfeita do Vitor Hugo, né? Que é aquela bola que sobe quando cai, cai exatamente no ângulo ali, tanto que não teve muito o que o Breno fazer. E o terceiro gol também, uma falha absurda da defesa do Fortaleza, né? Do Ávila e deixar o Dudu frente a frente com ele. Então, nas outras ações do Breno, o Breno foi fundamental para não transformar o placar num placar mais elástico. Então, por esse motivo, vai ganhar esse verde aí de bem. Muito bem. A zaga hoje tivemos Gasal e Ávila. Pois é, o Gasal para mim vai ganhar um ruim indo para o amarelo. E eu quero deixar claro uma situação como essa. Eu vi muita gente criticando o Deu Gasal. assistência, né? Ele não ajuda Deu, não, né? foi pro primeiro gol Compensar. do Davidson. Sabe por que, que eu vou colocar um ruim no amarelo? É ruim, tá? No geral é ruim. O Gasal teve muita dificuldade em certas disputas e tudo mais. Só que o Gasal conseguiu fazer uma coisa que era o que eu estava dizendo comparado ao Kusevich, tá? O Gasal, para mim, ele é aquele zagueiro rebatedor. É aquela bola que vai sobrar na entrada da área, ele vai cortar, ele vai tirar. E ele fez isso algumas vezes. Ele teve vários cortes que eram jogadas perigosas do Atlético Mineiro que ele conseguiu cortar. Só que ele perdeu na disputa com o Vitor Hugo, ele perdeu uma jogada exatamente ali, teve muita dificuldade de acompanhar o Hulk sobrou muitas vezes para cima dele, muito embora ele até ganhou lá um duelo, o Hulk está com um problema no ombro, né? E ele sentiu ali em determinado momento. Mas o Gasal teve dificuldades, sabe? Assim, em termos gerais, ele teve dificuldade. Acabou participando da jogada do gol, por isso que eu estou dizendo, seria um laranja indo para o amarelo, mas não dá para o zagueiro ser tão falho. A jogada do primeiro gol, ele chega muito atrasado, né? Chega muito atrasado ali na jogada. Então, acho que o Gasal vai ficar com esse jogo ruim. Não considero péssimo nem nada, porque eu acho que teve momentos que ele conseguiu evitar também bons momentos. Que ele poderia ser, por exemplo, aqui um amarelo, se ele conseguisse não ter sido tão falho em alguns momentos, porque zagueiro é isso, zagueiro é tipo centroavante. Não dá para aparecer tantos erros em frequência. Se poucas vezes chega, dessas poucas vezes você tem que prevalecer. E o Gasal, na minha avaliação, ficou a desejar em alguns duelos defensivos, mas em outros bloqueios de chute, ele foi bem importante na minha avaliação. Ficam ruim. Já o Ávila, apesar de ele ter cometido um erro bizarro, né?
que aí é o que vai pesar mais para a nota dele não ser melhor, ele para mim ele tá sendo o melhor zagueiro do Fortaleza, ele estava jogando bem, e aí, tanto que aí ele comete, né, a falha, né, a saída de bola errada, e na hora que foi tentar corrigir, enfim, também teve uma certa infelicidade ali, acabou ajeitando a bola para o Dudu, ele acabou sofrendo a penalidade logo depois, que já tinha sofrido também diante do Grêmio, né, é bom lembrar, e de toda forma, né, vai ficar com razoável, porque esse erro dele foi que poderia ter dado uma condição melhor para o Fortaleza, porque, claro, não vou fazer essa matemática, porque, se ele não falha no terceiro gol, o Fortaleza teria empatado e teria virado. Não, não é dessa maneira, porque cada gol vai mudando o panorama da partida. Mas eu vou colocar um razoável para ele. Um erro gravíssimo na jogada que custou o terceiro gol sofrido, mas muita luta, recuperou muita bola. As bolas longas dele, do Ávila, são muito boas. Desde o começo do ano eu tenho falado sobre isso. Mas é um jogador que é isso. É um momento, uma falha, alguma coisa grave ele pode cometer. E eu acho que com o retorno do Breitz, para mim, volta a ter a dupla considerada mais ideal, né, da equipe. Bom, vamos para as laterais hoje com Mancuso e o sempre criticado de Diogo Barbosa. O Mancuso para mim jogou bem, teve jogadas, teve algumas que ele teve uma certa dificuldade, mas ele ganhou alguns duelos contra o Dudu, chegou a amarelar o Dudu. O Dudu teve uma jogada lá que usou o braço mais alto. Tá aí, um bom exemplo, aliás. A jogada do Dudu no primeiro tempo, que o Dudu coloca o braço no rosto do Mancuso, foi o quê? Foi falta e amarelo. A mesma coisa que aconteceu na jogada da penalidade em cima do Águila, né? Então, nesse sentido, para mim, o Mancuso jogou bem também, tal qual o Breno. Vou colocar um verde meio tom aí, sem ser o mais forte. Acho que ele fez uma partida considerada boa. O apoio dele foi bom. Ele que dá o cruzamento, né, para o Gasal fazer essa bola na área, onde o Davidson também faz o gol. Teve uma última chance dele ali, né, que foi uma bola que ele recebeu. Não era um chute tão fácil, poderia, comparado ao que o Moisés desperdiçou no jogo contra o Grêmio, essa eu achava mais difícil. Mas ele tentou ali. Ele foi um jogador que acabou queimando muito a minha língua, assim, né? Desde a chegada do Palermo, se tornou um jogador bem mais útil e tá jogando bem mesmo, tá conseguindo apresentar um bom jogo ultimamente. Diogo Barbosa aí, não vou nem perder tempo, pode colocar o vermelho. É um desastre dentro de campo, assim, completo, sabe? E aí, só para citar alguns lances, né, do Diogo Barbosa, aquela questão que eu estava dizendo, o Atlético Mineiro percebeu isso, ó, e só atacava por lá, pelo lado do Diogo. Só atacar pelo lado do Diogo, não marca bem, não sabe fazer balanço defensivo, não apoia bem. E aí teve outras situações ao longo do jogo que eu ficava assim, incrédulo o que o Diogo fazia. Teve umas 3 jogadas no segundo tempo. Uma delas, o time todo pro ataque, ele sai lá da defesa com a bola em posse e ele erra um passe e gera um contra-ataque pro Atlético Mineiro. Eu falei assim, minha nossa, o cara não acerta nada, pô, nada. Uma bola chegou na esquerda para ele fazer o cruzamento, ele faz aquela bola arqueada, lenta, que sobe, desce, na mão do Everson. Então, assim, muita escolha errada, e a pior de todas, que foi uma jogada do Breno, isso já estava, acho que 3-2, né? O Breno recebeu uma bola na esquerda, e aí ele não tinha opção de passe, e aí tava o Diogo. Quando eu olhei, eu fiquei incrédulo. Eu falei, o que ele tá fazendo parado dentro de campo? Porque para ficar parado, eu fico parado dentro de campo. Então, assim, não tem movimentação, não tem atitude, muito lento, muito displicente. Assim, não é para estar atuando mais, assim, sabe? Que o Palermo esqueça totalmente o que o Diogo Barbosa. Tanto que eu cheguei a frisar na rádio, em off lá, né? Eu falei assim: o Diogo Barbosa vai terminar esses 90 minutos. E eu espero que o Atlético Mineiro não jogue mais, porque, de fato, é uma tragédia o Diogo Barbosa, é uma tragédia. E eu acho que até o Galo nem aproveitou tanto ali, depois no segundo tempo. Claro que ele deu uma leve melhorada, mas, cara, não tira, assim. É inexplicável o Diogo Barbosa estar atuando no Fortaleza na altura do campeonato, assim, sabe? Ele é muito nocivo, nocivo mesmo. É um jogador que não colabora em nada, em nada. Então, assim, e aí, tô falando aqui, claro, tecnicamente falando, tá? Até porque ele já teve episódios bem complicados, né, com a torcida do Fortaleza, e obviamente, né, assim, mas não dá, não dá. Tecnicamente falando, é um jogador bem inútil mesmo. Para mim, o pior, disparadamente, o pior do Fortaleza nesse jogo. E só um parêntese, Mioca, antes da gente seguir para o meio de campo. Cara, eu estou impressionado com a opinião do PC Oliveira. Ele falou que não foi pênalti, pois os jogadores estavam na mesma altura durante a disputa. Como assim? Se está na mesma altura, o soco está liberado? Essa regra eu não conhecia, Thiago. Você conhecia? Você que
Não, eu entender não, do assim, mundo se é bretão? assim, beleza. Então, jogadas como. Vamos lá. Se o PC Oliveira está dizendo que jogada como essa não é considerada falta, beleza. A partir de agora, não é. Agora, por que, que a do Dudu no primeiro tempo foi considerada e essa não? Enfim, critérios diferentes para uma situação que é dentro da área e fora da área. Enfim, de toda forma, discordo, mas se assim for adotado, que se adote a partir Cara, de agora, né? assim, foi um soco na cara, assim. A bola ainda tava longe, né? Quando o. Não, é porque se fosse soco seria uma expulsão, né? Na verdade, ele foi displicente. Ele abre o braço de maneira displicente e acerta o rosto. Na hora da disputa. Na hora da disputa. Antes da bola chegar, esse braço acerta o jogador do Fortaleza. Na minha avaliação, faltoso. Se ele quiser subir normal, não subisse com o braço na altura do rosto do jogador, né? Disputasse ali na altura do ombro e tal, na altura do peito. Quando vai na altura do rosto, para mim, é lance faltoso. Eu queria ver se fosse ao contrário, se ele teria essa mesma Pois opinião, é, né? enfim. É Honestamente, muito. eu não Se consigo fosse um jogo entender do essa lógica dele. Palmeiras, assim, Palmeiras e Fortaleza, pênalti pro Palmeiras. É, Nesse mesmo Vitor Roque, lance, eu Vitor quero, Roque ali levando um braço no rosto. Enfim, eu quero ver se o PC Oliveira também acharia que não foi pênalti. Eu achei muito pênalti, eu inclusive. também É achei o mesmo pênalti. lance daquele jogo Santos e Vitória. Pô, o goleiro do Santos subiu na Foi. carcunda do jogador do Vitória e tinha gente dizendo que não foi pênalti. Pô, É desde porque, quando está é, por- liberado. é porque o pessoal acha que pênalti estúpido não é para marcar. É, Ei, mas foi o braço sem querer. Ei, o cara foi tentar cortar a bola, errou e subiu em cima do ombro do cara. Mas a bola tá em jogo, meu velho. É falta. É falta. Você errou o tempo. Vem cá, vamos lá, vamos pegar um zagueiro dentro da área contra um atacante. Ele vai chutar a bola, ele fura a bola e acerta o atacante. É pênalti. Porque, já diria Arnaldo César Coelho, né? enfim, Mesmo sem querer, mesmo sem querer, é falta, pô. Até porque o cara, vai às chutar a vezes, bola, chuta o goleiro. É falta. é isso, é Fura a falta. bola e acerta o goleiro. É falta. Bom, vamos pro meio de campo. Temos Pierre, Sacha e Crispim hoje. Cara, o Pierre jogou muito mal o primeiro tempo. Foi o pior tempo do Pierre com a camisa do Fortaleza que eu achei, assim, muito mal. Ele alegou lá um problema em um determinado momento. Eu olhei, eu estava olhando ele dentro de campo, ele fez um gesto, assim, como se fosse para o banco de reservas, e apontou, assim, para o lado da perna, e depois ele chegou a cair no chão, colocou a mão na barriga. Você estava tendo ali um 0 grau no homem ali num determinado momento. Eu sei que ele acabou continuando no jogo, né? Então, assim, ele errou muito passes no primeiro tempo e ele não costuma errar. Mas no segundo tempo ele voltou a apresentar um bom jogo. Dito isso, eu vou ficar com razoável. Eu acho que ele conseguiu se recuperar, tá? Vale por razoável, poderia ser um jogo ruim do Pierre, mas eu acho que no momento que Fortaleza melhora no jogo, tem muito a ver com ele, e a fala dele foi bem interessante também, né? Porque quando ele disse que o time não jogou bem, pois é, eu até falei, pois é, você também é um dos que está jogando muito mal, né? E o Pierre conseguiu se recuperar, mas não a ponto de ter uma partida boa do que a gente conhece do Pierre dos outros jogos. O Sacha, nossa, o Sacha teve uma certa dificuldade, né? Ao longo do jogo, mas eu acho que ele até colaborou também. Mas eu acho que também não foi nada muito tão relevante. Eu acho que ele fez um jogo ok também, tal qual o Pierre. Ele já foi mais primeiro nível mesmo, assim, de atuação, né? Aquele jogo considerado. Como é que fala? O jogo normal, né? Aquele jogo tranquilo do começo ao fim. Não causou um impacto tão ruim. Acho que foi muito parecido com o Pierre mesmo. Então, pode colocar aí nota amarela. Crispim. Crispim eu não gostei. Para mim, o Crispim jogou ruim. É laranja para ele. Eu acho que é muito mais conta da dinâmica. Eu acho até que ele se movimenta bem, o Crispim vai pegar a bola. O Crispim não foge do jogo, só que o Crispim não faz nada muito além, assim. Ele não faz uma finalização de fora da área com qualidade. Até a bola parada mesmo, que ele tinha como principal virtude, ele até bateu uma falta ali, que gerou um escanteio, mas foi uma bola desviada na barreira, mas ele não tem sido uma peça tão determinante assim. Por isso que eu ainda acho que o Pochettino tem uma característica ainda melhor, mesmo que o Pochettino também esteja falhando. Mas entre uma dinâmica muito cadenciada do Crispim e um jogador mais que arrisca mais, e tudo bem, né? Aquele que arrisca mais também acaba errando mais, que é o caso do Pochettino. Eu ainda fico um Pochettino, sabe? O Crispim não acho que dá o equilíbrio necessário que o Fortaleza necessita. E como ele também não usa o Prior, então o Crispim vai com esse jogo ruim aí. Bom, vamos pro ataque, né? Herrera.
Herrera também jogou ruim. Fez uma boa jogada no primeiro tempo, que, aliás, foi até uma jogada que teve a participação do Crispim. Ele tá lá no campo de defesa, ele teve muita tranquilidade de se desvencilhar da marcação do Galo ali e cria um bom contra-ataque para o Fortaleza. E o Fortaleza acabou não aproveitando, né? Mas foi uma das raras jogadas que o Fortaleza conseguiu fazer no primeiro tempo em transição, que era essa ideia que o Palermo estava tentando executar. Mas realmente muitos erros ao longo do jogo. Acho que ele está muito ansioso em algumas jogadas. Eu acho que ele tem uma característica muito boa que ele não está sabendo fazer nesse momento, que é tentar pegar essa bola, limpar essa jogada para bater no gol. Ele tentou um chute hoje, o chute saiu muito mal, mas eu ainda acho que ele tem potencial para melhorar. Só não sei se vai ter tempo para melhorar, né? Porque agora só restam 5 jogos. Então, dito isso, Herrera aí, um ruim. Breno Lopes. Cara, o Breno. Eu acho que o Breno conseguiu fazer um jogo ok também, amarelo para ele. Não acho que fez. A primeira jogada dele foi uma jogada individual, que ele quis resolver sozinho, bateu no gol, foi para fora. Outras jogadas. Não, acho que ele puxou muito contra-ataque, mas não causou o devido impacto, conseguiu mais um escanteio do que propriamente algumas jogadas mais efetivas. Não acho que foi um jogador tão determinante assim. Acho que tentou algumas vezes, mas sem muita qualidade. Bom, e o Davidson, 3 gols, Não, né? aí não tem. É o Verde Paulo Sérgio ali? É, tem que O Verde botar Paulo pro homem, Sérgio. né? Primeira vez na carreira, inclusive, que o Davidson faz 3 gols num jogo. O Fortaleza não faz. Um jogador do Fortaleza não fazia 3 gols na partida, acho que desde o Moisés ano passado, contra o Sport, né? Na Copa do Nordeste. Quando o Moisés fez 3 gols na Ilha do Retiro. Ou foi na Arena Pernambuco. E no Brasileirão, foi em 2005, com o Rinaldo, num 5-2 contra o Figueirense, né? Que o Rinaldo fez 3 gols de pênalti, aliás. Foi na Arena Castelão. 5-2, acho que foi na Arena Castelão. Então já tem um bom tempo aí que eu não tinha um jogador. Acho que foi nos pontos corridos só tinha sido o Rinaldo mesmo. O Davidson é o segundo. Titular agora, o Davidson? Vai tirar o cara que deixou três Não, não. gols ou vai voltar com o glorioso Bareiro? Temos que entender o que é contexto e temos que entender aquele que está. O Bareiro, volta a falar, o Bareiro, desde o jogo do Mirassol eu tenho falado isso. O Bareiro é o melhor centroavante do Fortaleza. O Davidson é o segundo melhor. O Lucero briga com o Kaique para ver quem é aquele que talvez. É porque o Lucero, assim, já deu, assim, não dá mais. Aliás, já vou até começar logo com o Lucero aí. Bota a bolinha branca, assim, mas se eu pudesse colocar uma bolinha vermelha aí pela ideia, só pela ideia estúpida do Palermo de fazer uma troca faltando 2 minutos para acabar o jogo. Um jogador que não ajuda em nada. Ele não ia ajudar em nada na marcação, não ia segurar uma bola na ataque, ele até consegue ali. E teve Cara, eu tenho a impressão que foi o Davidson que pediu pra sair, não foi não? Porque o Davidson gosta de... Talvez. Fez 3 gols, ele falou, professor, eu tô cansado aqui. Não, mas Aí aí, quis... Eu acho que ele... o Eu não David, sei. Eu tenho a o sensação que o David Davidson pediu pra sair pra ouvir a torcida do Atlético, aparecer na câmera, enfim. pode Eu ser, tenho a impressão que pode foi ser. isso. Mas se eu sou o Palermo e o Davidson me pede isso, eu falei, não vai sair não, fica aí, falta 2 minutos para acabar a hora mais. Aí eu teria colocado um outro jogador, mas enfim, achei que meio estúpida essa troca aí, 2 minutos fazer uma troca de centroavante. Os demais, né? A galera entrou muito tarde também, né? É, só o Então, Alanzinho e o Moisés, né, que jogaram porque o Guzman, alguma deixa eu ver coisa, né, aqui. de tempo, né? Guzman e Rosseto foram ali no final também, né? Já foi já na reta final, era 86. Também vai ter bolinha branca aí para eles aí. Não dá para avaliar nem Guzman nem Rosseto, também bolinha branca para os dois. Acho que o Palermo demorou muito nessas trocas, assim, sabe? Acabou conseguindo esse empate, mas eu acho que a demora demais para fazer essa. Acho que até porque ele estava vendo o time render um pouco melhor no segundo tempo, aí eu acho que por esse motivo ele não fez troca, mas eu acho que deveria ter feito, né? Alanzinho, vou colocar razoável. Eu acho que ele ainda. Fazia muito tempo que ele não jogava, ele sentiu um pouco o jogo. Ele fez a jogada, né, que acabou gerando o gol do empate, mas não, porque é aquela coisa, né? O gol do empate do Fortaleza na reta final é um gol de contexto, do que um gol de fato pensado, articulado. A jogada foi bem articulada, mas o gol sai por um contexto meio que de sorte ali, né? Uma bola mal dominada que se torna gol. Então o Alanzinho é isso, razoável, teve momentos ok, teve jogadas que ele, acho que ele pecou, errou demais ali, tentar
jogar, indo para cima da marcação, acho que ele pecou também nisso. O Moisés também teve algumas bolas ali na esquerda. Eu senti o Moisés um pouco mais lúcido hoje, tá? Vai ganhar também um razoável, um amarelo aí, o Moisés. Mas hoje ele foi mais lúcido, ele não tentou fazer excesso de drible. Então, na hora que ele pegava essa bola na esquerda, ele prendia, a defesa do Galo estava muito atenta a isso, e ele dava o passe certo para quem estava chegando atrás. Então, eu senti mais consciência do Moisés. Acho que se ele conseguir ir aos poucos, tudo que eu vou falar aos poucos pro Fortaleza é tipo assim, mas não tem tempo, né? Só restam 5 jogos. Mas é isso. O Moisés vai precisar ainda melhorar mais nesse aspecto. Palermo. Isso. Palermo vai ficar com razoável. Vai ficar com amarelo. Por qual motivo? Acho que a ideia de time dele, tirando o Crispim e principalmente o Diogo Barbosa, foi quase a escalação que eu diria que era a ideal, né? Eu acho que ele errou muito em não levar o Prior nessa viagem, deveria ter levado. Quer dizer, ele tem que dar chance para esse garoto, sabe? Pode não ser suficiente, mas tudo o que o Palermo quer que um jogador faça lá na frente, na minha avaliação, o Prior faz. O Prior só tem uma dificuldade, ele não é um jogador de ajudar tanto na recomposição. Isso eu até concordo, mas para quem precisa buscar vitórias nessa reta final, você tem uma peça que muda a dinâmica do jogo, que tem uma bola parada muito boa, que consegue ser o jogador agressivo, e aí você tá perdendo. Esse garoto agora pode estar sem confiança, sabe? Tava vivendo um grande momento com o Paiva, tava jogando, tava sendo titular, e jogava todos os jogos, aí agora tá sendo preterido. Aí se ele entra agora no jogo, aí o Palermo tem que dizer assim, vai lá, joga bem, já que tá todo mundo pedindo, sei lá, tá todo mundo falando, ou pelo menos eu tô falando, né? E aí o cara vai jogar mal, e aí vai dizer, tá vendo? Por que tá falando pro cara jogar? Pô, porque eu acho que eu deveria ter uma escolha nele, assim, né? De toda forma, acho que foi um erro. E durante as trocas ali, eu acho que ele demorou muito para fazer as trocas, acabou saindo com um empate, e aí tem que agradecer muito a noite abençoada do Davidson, porque ia sobrar muito para ele. Essa nota do Palermo ia cair bem aqui. Ia cair bem aqui, laranja ou até mesmo para vermelho, da maneira como ele insistiu com o Diogo, da maneira como ele demorou a fazer as trocas e da maneira como ele, na minha avaliação, poderia ter escolhido outro tipo de característica, né? O Rossetto, por exemplo, sabe? O Rossetto, um jogador de cadência, para quem precisava buscar o empate ou buscar, né, fazer ali o milagre de uma virada, na minha avaliação era Pablo Roberto, sabe? Um jogador, um volante que chega na área, que recupera a bola, tem, né, a questão da passada, chegar até a área. Enfim, acho que o Palermo ainda comete alguns vacilos nessas escolhas e por esse motivo que, claro, a culpa não é maior dele, tá? Até porque ele tá fazendo time competitivo, mas esses pequenos pecados é que não faz ser uma reação de fato do Fortaleza. Muito bem, campeão analisado, né? Jogadores aí analisados, Palermo também, o Daverson, melhor em campo, não poderia ser diferente, 3 gols no jogo. Isso, tamo junto e até a próxima.